Junta-se a nós nesta edição das 12, Horácio Piriquito, com o habitual comentário semanal. Horácio, bem-vindo à edição das 12. A Grécia está, nesta altura, com as negociações para um terceiro resgate mais condicionadas perante a divisão que acontece dentro do próprio Syriza? Eu diria que a Grécia está toda ela condicionada, o Syriza está espatifado, desculpe o termo, a situação é muito complicada e, de facto, inclusive a situação económica tem-se vindo a agravar. Basta recordarmos que quando o Syriza chegou ao poder há 7, 8 meses atrás, havia uma previsão já de crescimento para este ano acima dos 2%. Passado 6 meses de Syriza, havia uma previsão de 0,5% e neste momento a previsão é para o regresso a uma recessão que pode ultrapassar os 4%. E, portanto, tudo isto cria, naturalmente, fragilidades na economia grega, muito mais, tendo em consideração o que está a acontecer do ponto de vista político com o ex-ministro Varoufakis, que, de facto, é uma situação inacreditável. E, portanto, não conseguimos prever nada de positivo. A Grécia, neste momento, é um Estado completamente falido, não tem capacidade de se financiar a si própria, está dependente dos credores, vai ter que voltar a ceder a mais austeridade. Esta questão polémica da austeridade começou já a proceder com o aumento de impostos e com a redução de pensões e com tudo aquilo que o Syriza tinha exatamente prometido nas eleições e que grande parte do partido já abandonou, inclusive o próprio Tsipras. Eu diria que o Tsipras neste momento está a governar com a oposição, o que prova também a falta de soluções que existem nestas coisas, ao contrário do que muitas vezes se diz. É evidente que a austeridade não é agradável para ninguém, a austeridade não é uma coisa de sim ou de não. É uma questão de opção de fundo, por muito que custe e que as opiniões se dividam nessa matéria. O que é certo é que não existem alternativas nessa matéria. Não apareceu até hoje uma única alternativa consistente que tenha um caminho diferente daquele que quer a França, a Espanha, Portugal, Grécia, cada um no seu nível, cada um no seu patamar, tenham desenvolvido nos últimos anos, não se encontra. Mas a alternativa apresentada nesta altura pelas instituições de mais austeridade não pode ainda castigar mais o país? Repara, eu acho que se abusa um pouco, a ver se eu consigo explicar, abusa-se um pouco da palavra austeridade. Porquê? No fundo, o que se passa é que qualquer destes países, quer a Grécia nesta altura, quer Portugal ainda, quando tem déficit, quer a Espanha, quer a França, são países que têm a despesa superior à receita. E, portanto, todos os anos precisam de mais receita para conseguir satisfazer toda a despesa que têm. Eu diria que é mais ou menos isso que se chama austeridade, é a necessidade que existe de equilibrar as duas coisas. E para equilibrar as duas coisas só há duas formas: ou reduz a despesa ou aumenta a receita. Para aumentar a receita, aumenta os impostos. Não aumenta os impostos, pede emprestado, aumenta a dívida. E, portanto, quer dizer, é muito... Só que nós criamos esta bandeira da palavra austeridade, tornou-se um chavão, digamos assim. É evidente que se chama austeridade, do ponto de vista formal, chama-se austeridade. Mas a austeridade é isto. Qual é a alternativa para um país que está falido, como Portugal esteve em 2011, que tem despesas de 100 e receitas de 80? Tem um déficit de 20. Como é que paga estes 20? Ou baixa aos 100, ou sobe aos 80, ou pede só para subir nos impostos. Para reduzir a despesa tem que fazer cortes, porque é insustentável. Quer dizer, não é possível uma entidade com responsabilidade governativa, seja na Grécia, seja em Portugal, seja em Espanha ou em França, aparecer sugerindo as suas lógicas de soberania quando está completamente dependente do financiamento exterior. É evidente que todos os países têm a sua soberania, a sua bandeira, são uma pátria, são uma nação, os conceitos que nós quisermos utilizar, mas a partir do momento em que não têm capacidade de cumprir os seus compromissos com as pessoas e com as entidades e com as instituições, é evidente que é um Estado que está falido e, portanto, um Estado que está falido precisa de ajuda. Agora pode-se dizer, Catarina pode-me perguntar, bem, mas o que se diz é que com a aplicação de mais austeridade as coisas complicam-se. É um debate, esse debate tem-se feito já há algum tempo. A Grécia vai para o terceiro resgate. Terceiro resgate significa... Há quem diga que perante este terceiro resgate e com esta política podemos estar no caminho de um quarto resgate no futuro. Inevitavelmente, repara, se eles não fizerem aquilo que têm que fazer, o problema é se os governos estão disponíveis a fazer aquilo que se tem que fazer e que muitas pessoas entendem que se tem que fazer e muitas outras pessoas entendem que não é assim que se faz. Mas vamos sempre parar ao mesmo.
tem que se reduzir a despesa e tem que se aumentar a receita. A receita também aumenta pelo crescimento económico, como é evidente. Se a economia crescer, aumentando o crescimento económico, aumenta a receita. Há aqui uma equação que é muito simples, é uma equação de matemática muito simples, e que as pessoas, no fundo, debatem um conceito de ideias, até ideológicas, mas que no fundo vai tudo parar ao mesmo, vai tudo parar a uma lógica de matemática, uma conta de somar e de diminuir. Os números são aqueles, sejam quais forem, em Portugal, sejam na Grécia, e não há forma de contornar. Como é que se pode dizer a Grécia ou em Portugal em 2011, ou a Espanha em 2012, ou como se queira, ok, mantém a tua soberania, tens um déficit de 8, 6, 10% todos os anos, portanto precisas de financiar, os mercados não financiam a Grécia, portanto a Grécia pode tentar pedir emprestado aos mercados, eles não financiam, portanto não têm essa disponibilidade, tem que pedir ajuda aos parceiros. Os parceiros, mesmo financiando, que é o que vai resultar, já resultou do primeiro, do segundo, do terceiro, provavelmente haverá um quarto, pois não sabemos. Quer dizer, tem que se impor condições, tem que se dizer, bem, nós emprestamos, o terceiro resgate apontará para qualquer coisa como 86 mil milhões de euros, nós tivemos um de 76 e foi único, enfim, esperemos que sim, não é? Que a situação parece que está resolvida, pelo menos nessa matéria. A Grécia não está neste estado, tem muita coisa para fazer que não quer fazer, também está de reforma muito baixa, tem uma péssima cobrança de impostos, não pagam os impostos que deviam, têm que aumentar a capacidade de cobrança fiscal, a máquina fiscal tem que ser mais ativa, tem vícios estruturantes no Estado complicadíssimos de resolver. Pronto, isto precisa de uma ação política, aqui sim, uma ação política muito intensa, capaz e corajosa, capaz de resolver as coisas. Eu lamento imenso, mas não consigo pensar de outra forma, não há outra solução que não seja reduzir a despesa e aumentar a receita. Horácio, por cá. Hoje a coligação deve apresenta aliás às 6h30 da tarde, o programa de governo para a próxima legislatura. O que é esperado? Novidades? Há pouca novidade que possa vir a ser apresentada. Também não há grande margem orçamental e já foram saindo a conta-gotas muitas das medidas. Não me parece que existam grandes novidades. É evidente que o Governo, do ponto de vista da apresentação à opinião pública, tem o lastro positivo ou negativo, conforme a visão de cada um dos últimos 4 anos, portanto diria que tem menos necessidade de mostrar um caminho mais evidente. A oposição terá sim que ter um caminho, mostrar um caminho alternativo mais evidente. Agora, o que se nota, pelo menos há essa preocupação do Governo, é transformar tudo isto numa lógica mais social, é explicar às pessoas que o mau tempo já passou, portanto tudo o que vem numa lógica de permanência? De permanência de políticas, de continuidade das políticas. Sim, de continuidade das políticas, mas já com algum alívio. Isto é a tese que o Governo, com certeza, defenderá já com a tese, algum alívio pelos resultados que, na opinião do Governo, terão sido conseguidos até esta altura. O que tem, inclusivamente, levado a que alguns membros dos partidos que sustentam o Governo digam que a própria oposição, todos os seus programas, já estão eles próprios sustentados naquilo que foi conseguido nos últimos 4 anos. Isso, quer queiramos, quer não, é um pouco verdade. Qualquer dos partidos que esteja a apresentar programas, principalmente o partido da oposição, que poderá vir a ser Governo, com alguma naturalidade, como é evidente, todos os seus pressupostos partem do princípio que o esforço destes 4 anos teve algum resultado, porque senão estariam a fazer contas em função de 2011 ou de 2012. Não parece que exista que venham a existir grandes novidades. Sabemos que querem reduzir o IRC, sabemos que querem retirar a SES até o final do mandato e repor os salários da função pública, enfim, mas não com aquela firmeza toda como quem está na oposição pode afirmar, porque há aqui uma lógica de continuidade também nas listas apresentadas pela coligação, pouca renovação no que toca aos cabeças de lista. Olha, eu acho que em relação a isto, agora já é uma questão mais política, eu acho que em relação às listas, eu diria que as listas têm 2 pessoas, independentemente de terem dezenas de candidatos. As listas têm o Dr. António Costa e o Dr. Pedro Passos Coelho. E, portanto, as pessoas vão votar naquele... Não podemos esquecer de Paulo Portas.
sim, número 2 da coligação. As pessoas vão votar em função daquilo que acham que vai ser o Primeiro-Ministro indicado. Claro que os pequenos partidos, se estiverem a ouvir isto ou ouvirem alguém dizer mais ou menos o que eu estou a dizer, não gostam, mas é evidente que não vão ser governo, a não ser que seja possível fazer alguma coligação. Nunca foram, desde o 25 de Abril, e portanto também não é expectável, por aquilo que sabe das sondagens, que venham a ser. Não temos nenhum Syriza em Portugal, nem nenhum Podemos na expectativa de poder acontecer algum milagre nas eleições, não, ou ganha o PS ou ganha a coligação. E, portanto, a questão dos candidatos a deputados, eu não direi que é uma questão marginal, não é? Eu sei a importância que isto tem, no calculo, como todos, a importância que isto tem no interior dos partidos, com lutas fortíssimas pela conquista de lugares nas listas, de representatividades. Admito que em casos pontuais, em alguns distritos, figuras que sejam muito próximas da região possam, por afinidade, por amizade, por histórico na zona, por conhecimentos que tenham, possam eventualmente catapultar alguns votos por causa disso. Eu até admito que em certas circunstâncias possam existir, mas sim que são marginais, que possam existir votos cruzados. Vamos admitir que, por exemplo, um comunista possa votar no PSD e um PSD no comunista só porque naquela altura o candidato é amigo, é vizinho, é primo, mas isso não conta, não é? Isso não conta objetivamente. Tudo se vai decidir entre aqueles que são os dois candidatos à liderança do partido, do governo. Eu não daria... É evidente que as pessoas têm sempre esta curiosidade de saber quem é o líder no Porto, porque isso, no fundo, interessa mais aos políticos, interessa saber quais foram as movimentações, porque é que aparece o cabeça de lista no Porto, porque é que apareceu em Faro, porque é que emergiu em Beja. Eu estou-me, por exemplo, a lembrar, nas últimas eleições, o cabeça de lista de Beja, o Carlos Moedas, por ser de lá e ser da terra, conseguiu ser eleito e teve um excelente resultado em Beja. Lá está uma das exceções que podem, noutros partidos também pode acontecer, como é evidente. Agora, enfim, temos que dar a importância relativa, apesar de estarmos a eleger os representantes da nação que vão ficar no Parlamento durante 4 anos, não é? Mas não acredito que as pessoas vão votar pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto candidato em cada uma das listas. Muitas vezes as pessoas nem os conhecem, nem sabem quem são. Horácio, uma última questão, último tema. O enriquecimento injustificado foi mais uma vez chumbado pelo Tribunal Constitucional. Precisamente as mesmas medidas que foram chumbadas por este Tribunal em 2012 foram agora o motivo do novo chumbo. Há aqui uma impreparação, uma teimosia. O que é que o Executivo pretende ao apresentar exatamente as mesmas medidas que já uma vez levaram o chumbo do Tribunal Constitucional? Eu acho que isto, acima de tudo, parece muito mal à opinião pública. Acho que a opinião pública, perante o que estamos todos a viver nesta altura, com os elevados índices de corrupção que estão a ser identificados nesta altura, dos últimos 20 anos, a opinião pública fica muito desagradável, porque muitas vezes estas questões são muito sofisticadas, são constitucionais, são do ponto de vista do direito, eu não sou jurista, e é preciso que as pessoas percebam às vezes porque é que as coisas acontecem. Eu reconheço que houve alguma insistência na mesma fórmula, digamos assim, ou seja, há sempre aquela questão da presunção de inocência, quando se aponta o dedo a alguém e diz tens que explicar porque é que conseguiste tanto com um rendimento tão baixo, já se está a apontar o dedo a alguém, está-se a saltar a questão da presunção da inocência, e depois começa a questão de quem é que tem que provar, ou seja, tem que ser o Ministério Público, digamos assim, a provar que a pessoa cometeu crimes, no sentido de poder ter enriquecido. Eu confesso-lhe, não consigo explicar. Acho que não havia necessidade de fazer quase que uma repetição daquilo que foi feito da outra vez, porque o Tribunal Constitucional acabou por chumbar exatamente nos mesmos pontos. Também não acredito, sei lá, posso estar a ser ingênuo. A oposição acusa o Executivo de estar aqui a querer fingir um interesse no verdadeiro combate à corrupção e, no fundo, manter o Estado Eu aí diria duas coisas. Eu tenho que dar alguma razão. Acho que sim, acho que é justo fazer-se essa leitura. Acho que eles têm direito, e todos nós temos direito de fazer essa leitura. Também não acredito, podem-me chamar ingênuo, que obviamente se esteja a travar esta legislação quando apenas porque se quer, ou porque não se quer combater a corrupção e o enriquecimento ilícito. Isso também não me parece, porque no fundo nesta altura nós estamos finalmente, ao fim de muito tempo, a ter sinais na sociedade de que se começa a detectar os sinais de corrupção, as pessoas estão a ser neste momento acompanhadas, julgadas, vão ser indiciadas, vão ser acusadas, em todas as frentes. E, portanto, também não me parece
que alguém consiga, dentro de um gabinete, dizer, bom, nós não vamos avançar com isto para que não tenhamos uma legislação que possa apanhar o enriquecimento ilícito, porque nos interessa que isso aconteça. Não sei. Espero que não seja isso. Eu estou convencido que não é. Mas também tenho que reconhecer que não havia necessidade. Ou seja, nesse caso dou alguma razão à oposição. Acho que a oposição tem razão quando diz que, afinal de contas, o governo parecia que adivinhava que isto ia acontecer, não é? Porque isto qualquer... Eu não saberia, não sou jurista, mas depois de ler, chegamos todos à conclusão, bem, era evidente que isto ia acontecer, não é? Porque eles foram exatamente pelo mesmo caminho. Horácio, muito obrigada pelo seu comentário aqui na edição das